Pai Celestial, o Senhor levou sobre si, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus. E em teu nome, no nome poderoso de Jesus, nós declaramos cura a todos que estão infectados com esse vírus, em nome de Jesus. Qualquer tipo de doença, seja nos ossos, seja no coração, nas vistas, em qualquer parte do corpo, Jesus. Vem com tua bênção, Jesus. Vem com tua cura. Nós queremos exaltar o teu santo e bendito nome, Jesus. Queremos te bendizer e declarar vida para Limeira, em nome de Jesus. Vida para as pessoas que estão nos assistindo, para as nossas famílias, para os nossos amados, Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que nós servimos, um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que cuida de nós. Cuida da tua igreja, Jesus. Sara, Pai Santo, restaura, traz vigor, Pai Santo, ao corpo abatido, Jesus. Aquele que está sentindo sintomas e não está conseguindo viver com tranquilidade, Jesus, traz agora, Pai Santo, restauração do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz, fico honrado. A igreja está voltando. Vivemos dias difíceis, mas você tem enfrentado esse problema, você tem vindo aqui. Deus vai te abençoar, Deus vai me abençoar. É na união, na comunhão da igreja que a bênção de Deus habita. Ele ordena a bênção e a vida quando nós estamos reunidos, quando nós estamos congregados aqui. E a gente não pode, eu estava conversando com o pastor Toninho, que é o nosso presidente, nós temos que tomar cuidado, porque a gente quer que o povo venha para a igreja, nós temos bastante espaço, mas Deus tem as suas formas, Deus tem seu método. Então tem muita gente que está assistindo pela internet, assistindo nas suas casas, e está sendo abençoado, e você está sendo abençoado hoje aqui. Você se deslocou da sua casa, enfrentou todas essas adversidades aí, mas você está aqui, e eu também estou aqui esperando uma bênção de Deus nessa noite. Eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Nós temos que estar atentos para a voz de Deus. Domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia. Pastor, você está fazendo um culto diferente hoje? Vou fazer um culto diferente. Você vai poder pegar o seu kit a partir de sábado. A partir de quinta-feira. Quinta-feira que horas? Das 7 às 9 da noite. Na sexta-feira, das 7 às 9. Do sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você vai poder pegar esse seu kit que é higienizado. Aqui já tem o pãozinho e já tem o cálice. Queria que você que pudesse vir participar dessa comunhão da Santa Ceia no domingo, venha. E você pode pegar os kits aqui e você também pode trazer o seu alimento. Nós estamos ajudando muitas famílias. Eu queria que mostrasse imagens da Saziec. Muitas pessoas têm contribuído, dado um alimento, e muitas famílias, nesse momento de crise, a gente está abençoando. E Deus, irmãos, tem dado de uma maneira sobrenatural para que nós possamos ajudar as famílias. E nós vamos ajudar em nome de Jesus cada vez mais. Dai e ser-vos-á dado. Se você puder nos ajudar com alimento, trazendo, quem sabe, uma cesta básica. Amém? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. Só que parece que é uma frase tão feita, uma frase que a gente usa sempre, todos os dias. Mas Deus tem um plano. Só que existe o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher se a gente quer esse plano de Deus ou não para a nossa vida. Mas será que Deus tem plano mesmo? Onde que Deus fala que Ele tem planos para nós? Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho planejado para vós, para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Oh, aleluia! Para dar um futuro e para dar uma esperança.
Não é um qualquer plano, é um plano maravilhoso, é um plano de paz, é um plano completo. É um plano que vai satisfazer você e vai, no final da sua história, no final da minha história, vai ser um plano de vitórias, um plano de alegria. Amém? Só que, como eu disse, nós podemos optar, e a maioria das vezes, eu posso falar por mim, eu quis ir pela minha cabeça. Não, eu que sei planejar, porque eu já pensei em tudo, já analisei a situação, eu sei para onde que eu vou, então eu sei o que eu posso fazer. Mas Deus diz que Ele que tem feito planos ao meu e ao seu respeito. Planos de vitória. Se Deus, pastor, se Deus tem um plano para mim, Ele pretende me orientar, Ele pretende me dirigir, porque se Ele tem um plano, eu tenho que saber qual que é o plano. Será que Ele pretende me dirigir? Lá em Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, diz assim: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, Ele quer deixar bem claro o plano que Ele tem para mim e para você. Eu te instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e eu cuidarei de você. Esse é o plano que Deus tem. Para sermos orientados por Deus, nós temos que estar dispostos a ouvir. Deus está disposto, Deus tem um plano, Deus quer me orientar, Deus quer me ensinar, mas eu tenho que ouvir. Não, eu só ouço o que as pessoas falam para mim. Olha, vai por aqui, faz isso aqui, esse negócio vai ser bom, hein? Vai dar certo, pode abrir um negócio, pode fazer tal faculdade, pode casar com tal pessoa. Então eu estou ouvindo o que as pessoas dizem, mas eu não paro para ouvir o que Deus tem para mim. Eu acho que as pessoas que me orientam são muito capazes. Só que o nosso Deus, Ele sabe o futuro, Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe tudo. Ele sabe como você é, Ele sabe a essência sua, Ele sabe tudo. Então o plano nas mãos de Deus, o plano dele é perfeito. Será que o plano de Deus é melhor? Não, mas eu acho que o meu é melhor. Eu penso de maneira diferente. O plano de Deus é melhor, o plano de Deus é perfeito. E Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. E Deus fala para que a gente tem que ouvir. Lá em Marcos, no capítulo 4, do 1 ao 3, diz assim: novamente Jesus começou a ensinar na beira do mar, reunindo-se ao seu redor uma multidão, tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam! Pare para ouvir o que Deus tem para você. Você está cheio de pensamentos, cheio de ideias, cheio de projetos, mas você não ouve o que Deus tem para você. Por isso que a gente comete tantos erros. Por isso que a gente tem ido por caminhos errados e o final dele é tão triste. Porque a gente não deu ouvidos. Deus está dizendo para mim e para você: ouçam. Ouça o semeador, sai a semear. Marcos capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Você tem ouvidos para entender? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. O que eu vou ouvir para lá, pastor? Mas Deus fala comigo? Eu nunca ouvi Deus falar comigo. Porque você nunca parou para ouvir Deus. Mas será que Deus fala? Como que Deus fala? Será que eu vou ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir? Então a gente vai falar como é que Deus vai falar com você. Mais algum texto que fala sobre ouvir. Marcos capítulo 7, versículo 14 diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e atendam a isto. Jesus sempre enfatizando: você tem que ouvir, tem que dar ouvidos ao que Deus tem para você. Pastor, eu vejo as famílias, tem famílias que estão em casa enclausuradas, pensando: como é que vai ser meu futuro?
preciso planejar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Será que eu tenho ouvido quais os planos que Deus tem para mim? Se nós seguimos os planos de Deus, nós vamos ter uma vida completa, realizada, gozo do céu, sabia? Porque você sabe que você está num plano perfeito. Pastor, mas vai ser tudo nas mil maravilhas? Não, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas você sabe que você vai ser sempre um vencedor. Darmos ouvidos aos planos que Deus tem para nós. Nós não devemos nos estribar nos nossos próprios planos, no que a gente pensa, como a gente acha que vai viver daqui para frente. Meu plano é assim, eu vou comprar mais uma casa, quem sabe mais um carro, e isso é muito vazio. Os planos que Deus tem transcendem esse tipo de pensamento humano, e a gente não deve se estribar nos nossos próprios pensamentos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor, veja se o Senhor está com você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mesmo que apareça alguma coisa, apareça alguma dificuldade, Ele vai endireitar as suas veredas. Como podemos reconhecer que Deus está falando conosco, pastor? Como é que pode? Às vezes é a minha imaginação, às vezes é eu que estou pensando alguma coisa, às vezes o inimigo coloca uma coisa na minha cabeça. Como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Em primeiro lugar, Deus sempre irá falar de acordo com a sua palavra. Se estiver alinhado com a palavra de Deus, você pode ter certeza que é Deus que está falando com você. Outra coisa, Deus fala de uma forma sutil e específica. Você tem alguma experiência, pastor Cílio, que Deus falou com você? Eu tenho só uma. Mas eu sei o que Deus falou comigo. Vocês já sabem, eu já falei várias vezes. Foi quando eu vi a voz de Deus. Deus disse claramente: você subestima o meu poder, Cílio. Foi quando Deus falou comigo. E a partir daquilo ali, eu, com toda a minha dificuldade, com toda a minha fragilidade, eu tentei ouvir a voz de Deus. Para Deus falar conosco, a gente tem que buscar Ele. Como que eu faço para buscar? Você tem que orar, buscar a Deus. Mas quando você for buscar, não comece a falar: ah, Deus sabe, Deus, estou sofrendo tanto, e então essa dificuldade, estou passando por esse problema, o Senhor sabe que eu estou sofrendo muito, ou olha, tem aquele problema, eu tenho aquele sonho, quero que o Senhor realize na minha vida. Por que você não busca a presença de Deus e diz assim: Pai, eu vou ficar em silêncio agora, porque eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero saber os seus planos para a minha vida. Fala comigo, Pai. Fala que o teu servo ouve, fala que eu quero te ouvir. Você vai ver que Deus vai começar a ministrar no seu coração. Deus vai começar a falar com você. Deus vai começar a trazer entendimento. Para ouvir. Ah, mas eu não tenho paciência. Ué, como é que você quer ter um plano de vida abençoado? Você tem que se dispor. Fala no meu coração, Pai. Deus vai começar a ministrar. Porque Ele mesmo disse que é para nós estarmos atentos, para que nós possamos ouvir a sua palavra. Precisamos ficar em silêncio e deixar que Deus fale conosco. Precisamos estar sintonizados com Deus. Antigamente tinha um rádio, nossa geração não sabe, a gente tinha que sintonizar a estação. E muitas vezes a gente está sintonizado com as coisas do mundo. Só escuta a notícia do mundo, sintonizado em músicas do mundo, sintonizado no esporte, só nisso. Quando a gente se sintoniza com Deus, você vai querer ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu até comento com quem anda comigo, eu estou ouvindo muito negócio de política, de futuro, do que vai ser, e a gente se distrai com essas coisas. Confie no plano que Deus tem para você. Ah, mas será que vai acontecer isso? O político vai fazer isso, e o Brasil vai mudar, e a legislação, e a vacina, e vai acontecer. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida.
Desde quando eu fui tecido no ventre da minha mãe, o Senhor tem um plano para mim. E o plano do Senhor é maravilhoso. Eu quero esse plano para mim. Eu não quero mais andar segundo a minha ideia, segundo os meus pensamentos. Eu quero andar segundo os seus planos. Deus tem um propósito grande na nossa vida. Eu sei os planos que tem a seu respeito. São planos de paz, são planos de vitória. E Deus nos chama a atenção. Quem já foi acordado de madrugada? Quem já foi acordado de madrugada? É Deus chamando a sua atenção. Eu quero falar para você os meus planos que eu tenho para você. Vai me buscar, dobra o joelho, fica em silêncio e ouve o que eu vou te dizer. É Deus incomodando a gente. Deus deixa-nos inquietos. Quando meu pai faleceu, eu lembro que eu fui lá no quarto da minha mãe, depois de um mês, uns 50 dias. Falei, mãe, agora a senhora vai jubilar, né? A senhora vai jubilar porque o pai morreu, a senhora já está de idade. E eu não quero, assim, eu tenho outros planos. Eu tenho outros planos, os planos da minha cabeça. Eu tenho uma coisa que eu penso para mim que é tão normal, tão simples. Eu quero viver minha vida secular, ter meus negócios e não quero mais, assim, responsabilidade com a igreja. Eu vou na igreja, mas Deus tinha outros planos para mim. Como Deus tem outros planos para você, Deus tem planos maravilhosos para você. Tudo depende de nós entendermos e ouvirmos. Aí minha mãe disse assim, não, meu filho, eu não vou jubilar. Eu vou continuar até que Jesus me leve. Eu fiquei chateado com isso, eu falei, puxa mãe. E eu vi a minha mãe sendo amparada por diáconos e vindo para a igreja. E eu me lembro exatamente quando foi o momento que eu decidi ouvir a voz de Deus. E eu olhava para a situação, olhava para a igreja, olhava para tanta responsabilidade. Olhava para o ministério do pastor Ciro e pastor Oswaldo e falei, quem sou eu? Mas Deus é que sabe os planos ao seu respeito. Você não sabe nada. Ele te capacita. E nesse dia eu decidi, eu falei, eu vou ajudar minha mãe. E Deus foi fazendo as coisas, irmãos. Eu não era nada, eu não era ninguém, não era pastor, não era nada. E as coisas foram acontecendo, e o plano de Deus foi acontecendo na minha vida. E hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. Onde eu estaria se eu tivesse decidido seguir os meus planos? Seria o Cirinho aí. Não teria um propósito de vida. E não teria um galardão no céu. Existe um galardão para quem trabalha na seara do Senhor. Existe um galardão para quem segue os planos de Deus. Porque Deus tem um plano. Não para você ser só vitorioso sozinho. Você ter o seu ventre saciado. Não. Para que você sirva para o reino. Que você trabalhe para o reino. Então Deus fez uma obra na minha vida. Quando nós optamos pelo plano de Deus, é a melhor coisa que nós fazemos. Se humilharmos diante da potente mão de Deus e falar, Senhor, meus planos são totalmente furados, eu quero os seus planos. Eu quero os seus planos. Eu quero que o Senhor dê para mim, para minha família. Eu quero os planos que o Senhor tem para o meu emprego. Eu quero os planos que o Senhor tem para o meu estudo. Eu quero os planos que o Senhor tem para os meus relacionamentos. Eu quero os planos que o Senhor tem para o meu ministério. Ah, pastor, não sou pastor. Não sou... Você tem um ministério. Esse ID não é só para mim, só para os pastores, é para você. Deus tem um plano na sua vida. Ah, pastor, mas eu falo na minha casa, ninguém me escuta. Existe um tempo. A semente está plantada. De uma hora para outra, as pessoas da sua família vão vir arrependidas diante de você e falar, olha, eu quero esse Jesus que você serve. Eu quero que Deus faça os planos que Ele tem para mim, na minha vida. Mas aí você pergunta assim, eu sei, olha pastor, mas eu já tomei a decisão e falei para Deus que eu quero que se realize o plano na vida, o plano que Ele tem para mim, na minha vida. Só que a coisa não acontece, está demorando muito. O tempo de Deus é perfeito. Só que nós vivemos numa geração que é do imediatismo, a gente quer coisa rápida.
Você chega no McDonald's, demora mais de 3 minutos, poxa, é tudo rápido. Mas o tempo de Deus é um tempo perfeito. E eu confesso para vocês que tem áreas na minha vida que eu falo, Senhor, mas que coisa está passando? Depois não vai adiantar nada, tem que ser agora. Mas o tempo de Deus é perfeito, o plano de Deus é perfeito. Mas eu já estou com uma idade, não sei o que, já era para ser antes, agora não vai funcionar mais. Não é assim. Lá em Gênesis, no capítulo 16, conta a história de Abraão e Sara. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Que irmão, qual que era o plano de Deus? Era um filho dele, de Sarai. Mas por causa do tempo que ficou passando, olha, não tem mais jeito, você já está com tantos anos aí, vamos dar o nosso jeito, vamos fazer um plano nosso aqui. Mas olha a consequência desse afã, desse imediatismo que eles queriam. Disse Abraão: já que o Senhor impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez ela possa formar uma família por meio dela. Então Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para Sarai. Agar ficou grávida. As mulheres sabem o que é um olhar de desprezo. Você sabe, né? A mulher olha assim, serve nem para ser mãe. Ixi, mãe, para que serve isso aí? Uma mulher. Imagine o clima naquela casa, de discórdia, de desprezo, de ódio. Quando você é desprezado o tempo todo, você se sente atingido e há uma reação. Começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: olha, Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Eu tenho sido afrontada todos os dias. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Olha, eu tenho sofrido muito, você tem que dar um jeito. Olha o caos que se formou naquela família. Abraão teve Ismael, amou seu filho, o menino já estava grande, você já tinha um laço de afeto muito grande. Teve que dispensar, mandar os dois para o deserto. O que acontece quando nós não damos o tempo a Deus? Eu sou um cara que quebrou a cara muitas vezes porque se precipitou. Espera o tempo de Deus. Não vai fazer diferença, você vai ter que esperar de qualquer forma. Se você agir precipitadamente, lá no final você vai colher coisas muito ruins. Mas quando a gente confia em Deus, a vitória é certa. Alguém pode perguntar: mas pastor, por que Abraão teve que esperar 100 anos para ser pai? Por que Deus não podia dar um filho antes? Porque Deus queria mostrar que Ele é misericordioso, Ele é milagroso, e seria um milagre a geração de Abraão. E Deus quer mostrar na sua e na minha vida que Ele faz milagres. Nós não dependemos do tempo, Deus não depende do tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ouvir a Deus, entender que o plano de Deus é melhor para mim e para você. Esperar o tempo de Deus, essa é a melhor coisa, a melhor opção. Não viver como o mundo vive. O mundo está... Irmãos, eu estou vendo coisas que nós estamos até falando sobre isso, sobre os últimos dias. Está um barril de pólvora. As pessoas nos Estados Unidos estão andando armadas, e as pessoas fazem um cerco em volta das pessoas armadas que tentam se defender, e eles vão para cima. O que aconteceu esses dias? Que um homem estava com um rifle defendendo sua propriedade, porque existem leis, estados nos Estados Unidos que você pode usar uma arma, você pode ter porte de arma. Ele estava defendendo e as pessoas fizeram um círculo e começaram a fechar ele.
E ele tropeçou, ele caiu, e a hora que ele caiu, a turma foi em cima dele para bater nele. Ele deu 2 tiros, matou 2 pessoas, começou... Irmãos, está nesse nível. E hoje parece que teve também outro cidadão que foi atacado. Então está nesse nível, e você tem que se posicionar. Você está do nosso lado, se não está do nosso lado, você é contra nós, a gente vai matar você. É esse o plano que o mundo tem vivido, o plano de Satanás. Mas existe um plano maravilhoso para mim e para você, já aqui nesse plano e lá na eternidade. Nós precisamos ouvir o plano de Deus. O mundo quer resolver as coisas na violência, da forma deles, mas nós esperamos no Senhor, que cuida de nós e que tem um plano maravilhoso. E às vezes a gente se julga pequeno, fala, pastor, mas Deus não tem plano nenhum para mim, eu sou apenas uma pessoa que vem na igreja, assiste um culto, eu sou uma pessoa tão simples, pastor, Deus não tem plano para mim. Não julgue o que Deus tem para você, pelo que você acha que você é. Não se julgue tão pequeno achando que Deus não tem um projeto para você, Deus tem um projeto grande para você. Não, pastor, eu só nasci para isso, não. Mas é que eu sou tão pequeno, eu também sou. Só que Deus usa os pequenos. Deus usa os frágeis. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reproduzir as que são. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Para que ninguém usurpe da glória de Deus. Então às vezes a gente vê gente se achando, né? Porque eu estou aqui, que eu falo, que eu domino, que aqui é minha casa. Nós não somos nada, irmãos. Deus usa as coisas quebradas. Deus usa os improváveis. Você pode se achar o improvável. Pastor, eu não sei nada. Eu sou uma pessoa que eu tenho tantos problemas. Deus tem um projeto muito grande para você. Depende de você se posicionar e falar: eu quero o plano que o Senhor tem para mim. E começar a buscá-lo de dia e de noite. Senhor, eu não quero viver uma vida rasa, passar por essa vida aqui, viver, comer, beber, construir alguma coisa e depois partir e não realizar nada para o teu reino. Existe, irmãos, um julgamento de galardão. Nós temos que entender isso. Nós temos que produzir para o reino enquanto a gente tem vida aqui. E se a gente não se desvencilhar desses planos humanos que a gente tem para nós, o meu plano é casar. Deus tem o melhor plano. Você está disposto a ouvir o plano de Deus para você? Você abrir seu coração e falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, eu quero saber os planos que o Senhor tem para mim. Eu estou cansado de sofrer, estou cansado de andar por caminhos errados. Eu quero o caminho certo, eu quero o plano certo que o Senhor tem para mim. Sou pequeno, sou pecador, sou miserável, mas o Senhor me justificou. E o Senhor falou que o Senhor tem planos para mim. Eu quero saber quais são esses planos. Eu quero começar a viver uma vida abundante nos teus planos. Deus vai sempre ser escudo nosso quando a gente se dispõe a seguir os planos que Ele tem para a nossa vida. Eu quero que Deus dirija a minha vida, os planos que Ele tem para mim. Você quer começar a buscar Deus? Pai, nós estamos aqui como teus servos, Jesus. Estamos cansados de estarmos estribados nos nossos próprios pensamentos, nossos próprios planos. E a partir daí vem a tristeza, vem a depressão, vem a falta de esperança. Queremos nessa noite, Pai Santo, ter o entendimento de que precisamos buscar o plano que o Senhor tem para nós. Seja em qual área for, sempre buscar a tua orientação, dizendo: Pai, faço isso ou não. O Senhor orienta para que eu faça isso ou não. Eu quero viver debaixo da tua orientação, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é onisciente.
O Senhor é onipresente, o Senhor já está no meu futuro, o Senhor já sabe como que é o meu futuro. Eu quero estar nesse futuro, porque o importante é o final das coisas. Eu quero estar nesse futuro vitorioso, estando debaixo da tua orientação, Pai. Quero ter ouvidos espirituais para entender a tua voz e ouvir a tua voz, ouvir os teus desígnios para mim, para minha família, para os meus filhos, para o meu futuro, para a tua igreja, Pai Santo. Oh Jesus, que nós possamos ter a humildade de nos humilharmos diante de Ti, buscarmos o Teu plano para as nossas vidas, buscarmos o Teu plano, Jesus, o que o Senhor tem para nós, sintonizarmos em Ti em todo momento, não vivemos como um vento levando para cada lado, Pai Santo, mas nós queremos ter um caminho, uma vereda estabelecida por Ti para as nossas vidas. Cuida da Tua igreja, Jesus. Cuida das nossas famílias, cuida dos nossos filhos, do nosso ser, Jesus. Cuida das congregações, Pai Santo. Realiza o Teu plano que o Senhor tem para aqui, para a igreja de Limeira, Jesus. Realiza o Teu plano, Jesus. Nós queremos estar debaixo da Tua orientação, Jesus, debaixo da Tua sabedoria que vem do céu, em nome de Jesus. Amém.